Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa linda capa para cadeira, desde tirar as medidas até juntar todas as partes. Espero muito que vocês gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito no canal já se inscreve e clica no sininho. Vamos aprender? Aqui eu marquei para poder tirar as medidas. Esse tecido aqui, essa parte aqui de cima é o que vai no topo da cadeira, que eu vou fazer apenas uma marcaçãozinha para saber onde vai passar a costura. Então eu vou medir. Se você for fazer a saia desde o pezinho, você vem medindo com a fita métrica, passa aqui e para exatamente aqui a medida, que é esse tecido. Então você faz a marcação aqui, que vai ser essa largura, tá? E vou medir a frente da cadeira, que vai ser essa medida aqui. Esse quadradinho é do assento. Aqui é da lateral da saia, que eu vou colocar nessa parte aqui da cadeira, para tampar essa parte. Se você for fazer até o chão, então você mede, e mede aqui também. E aqui eu vou cortar para fazer o lacinho. Então o lacinho eu vou cortar o tecido 2 vezes, para a lateral da cadeira 3, para o assento 1 e para a parte do encosto 1 vez. Então eu vou tirar as medidas da cadeira junto com vocês. Coloquei a mesa aqui porque o meu ateliê está micro ateliê. Eu coloquei a máquina aqui em casa para poder costurar, porque ir na confecção estava me consumindo muito tempo. Então vamos lá. Se vocês forem fazer desde do pé, a medida vocês colocam lá no pé, vem medindo até aqui, vê quanto que deu e marca aqui no papel. A minha capa, como eu uso pro dia a dia, eu gosto dela mais curtinha, para poder sempre estar tirando, lavando, mas e também porque a minha mesa fica na cozinha. Se você tem a sua mesa na sala de jantar, fica bem bonito colocar até o pé a capa. Então eu vou colocar aqui uma fita apenas pra gente saber aonde que tá, aonde que vai bater a nossa saia e medir certinho. Eu vou medir aqui o pé da fita até no chão, 27, para poder fazer a mesma altura do outro lado, deixar com 27 centímetros. Coloco a fita. Pronto. Então as duas vão ficar na mesma altura e na hora de eu tirar as medidas, fica certinho. Vai passar o carro da pamonha agora. Se eu ligar a máquina, o carro da pamonha vem. Eu vou tirar a medida daqui, da marcação que eu acabei de fazer, até no finalzinho do assento, deu 1,22. Eu vou marcar 1,22. Aqui em cima da fita tá marcando no 72. Então naquela marcaçãozinha que eu fiz, eu vou marcar 72. Vou medir com 72 centímetros, eu vou dar um pequeno piquezinho em cada lado do tecido, que é onde eu vou unir os tecidos para poder costurar e ficar os dois lados iguais. Vou medir aqui a lateral da cadeira, tomando bastante cuidado, que tem cadeira que na parte de cima é fina, a parte de baixo é grossa. Então, tirar a medida certinho para ver se tanto em cima quanto embaixo é a mesma medida. A minha deu 46 centímetros de largura. Vou medir o assento. 41 centímetros por 40 centímetros. Vou colocar 41 por 41. Todos eu vou acrescentar 2 centímetros, que é para a costura que eu vou fazer ao redor de toda a peça. Meço aqui, 41 centímetros por... Tenho que descer até a medida.
19 centímetros. 41 por 19. Vou conferir se os outros é o mesmo. Que se for outro, ó, 19. Por 50 centímetros, porque a minha cadeira, ela faz assim, tá? Então, uma vez eu vou cortar 41 por 19, vou marcar aqui. E duas vezes 19 por 50. Então ficou assim as medidas da cadeira, lembrando que cada cadeira tem uma medida, então é importante você medir a sua cadeira. A minha ficou com 1,22 por 46, na parte de cima da cadeira, 72 centímetros é a marcação que eu fiz, que é onde eu vou fazer uma marcaçãozinha para dobrar o tecido. O assento 41 centímetros por 41, a lateral da cadeira 41 por 19, e vou cortar algumas tiras para poder fazer os lacinhos, 4 tiras por cadeira. O tecido do assento da cadeira, que é o maior tecido, ele tem a metragem de 1,22 m. Como eu vou colocar o bordado inglês na minha capa, eu cortei com 1,18 e mais os 5 centímetros do bordado inglês. Caso você não vai colocar o bordado inglês, então você acrescenta mais 4 centímetros nessa medida. Para a parte de baixo, a minha cadeira ficou com a medida de 46 centímetros, eu acrescentei 2 centímetros, ficou com 48 e eu vou cortar esse tecido apenas uma vez. Para o assento, a minha cadeira deu 41 por 41 centímetros. Eu vou cortar 43 por 43 centímetros apenas uma vez. Notem que a lateral do tecido do encosto da cadeira ficou com 48 centímetros e o tecido do assento, que é o que eu vou emendar um com o outro, ficou com 43 centímetros. Então ficou maior. Se eu emendar desse jeito, vai sobrar tecido na lateral. Para isso não acontecer, eu vou fazer uma prega em cada lado. Se a sua cadeira tem a mesma medida do encosto e do assento, você não precisa fazer essa prega. Você apenas emenda em linha reta. Mas por causa do formato da minha cadeira, ela vai ter uma preguinha em cada lado do tecido. Então, estou explicando para vocês porque às vezes isso também acontece na sua cadeira não é da mesma medida tanto no encosto quanto no assento, e aí você tem um pouco de dificuldade na hora de costurar. Cortei uma vez a medida de 43 centímetros por 22 centímetros, que é a parte da frente, e duas vezes a medida de 44 centímetros por 22, que é as laterais da cadeira, sempre acrescentando 2 centímetros a mais da medida para poder dar certinho, e de altura eu acrescentei 3 centímetros a mais, porque eu vou dobrar duas vezes o tecido. Para fazer o laço, cortei 4 vezes a medida de 35 centímetros por 5 centímetros. Como o tecido que eu estou usando para fazer as capas é tecido de algodão, ele não estica, então tem que tirar todas as medidas da cadeira e acrescentar 2 centímetros, e de altura eu acrescentei 3 centímetros para poder fazer a barra da capa. Para fazer as tiras, para fazer o laço, com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo, eu dobro aproximadamente meio centímetro da parte de cima e também das laterais do tecido. Dobro o tecido ao meio, passo uma costura na parte de cima e também na lateral. Faço o mesmo nos outros tecidos. Pego um dos tecidos da saia da lateral da cadeira, dobro uma das laterais duas vezes e faço uma barra de fora a fora. Vou emendar
todas as partes da saia da capa da cadeira. Na outra lateral desse tecido, eu vou emendar a parte da frente da sainha. Coloco direito com o direito do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Vou emendar os 3 tecidos da saia, tomando cuidado de deixar a medida da parte da frente da cadeira no meio. Emendo a outra lateral. E no canto dessa última lateral eu também faço uma barrinha. Com o lado direito do tecido do assento virado para o lado de cima, a gente vai começar a pregar essa saia que a gente acabou de emendar. Coloco a lateral do tecido rente à lateral também do tecido do assento. Vou colocar direito com direito dos tecidos. Deixo rente na parte de cima e também na lateral. Alfineto para não sair do lugar. Vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. A emenda do tecido da saia tem que ficar em cima da pontinha do quadrado. Arrumo certinho, alfineto para não sair do lugar, pontinha com emenda sempre um em cima do outro para ficar bem bonito. Deixo rente na parte de cima. Vou passando a costura, quando chegar nos cantinhos, deixo a agulha baixa, viro o tecido e continuo costurando, tomando cuidado de livrar na hora de passar a costura, livrar as partes para não pregar a parte de baixo com a parte de cima. Chegou nos cantinhos, deixo a agulha baixa, viro o bico da saia, continuo costurando, faço o mesmo no outro canto, até chegar no final, finalizo com retrocesso. O começo e o final da costura é na parte que a gente fez um acabamento na lateral da saia. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Esse vídeo da capa, ele vai ficar sim um pouquinho mais longo, mas para quem é inscrito aqui no canal, sabe que eu gosto de vídeos super rápido. Mas para fazer todo o processo da capa da cadeira, eu preciso explicar com muita riqueza de detalhes para que todos consigam fazer na casa de vocês. Chegou no cantinho, deixa a agulha baixa, vira o tecido e continuo costurando. Sempre no começo e no final de cada costura, fazer um pequeno retrocesso. Tiro os alfinetes e a parte do nosso assento da cadeira já está praticamente pronta. Com o avesso do tecido virado para o lado de cima, eu vou fazer uma barra da lateral que eu fiz uma barrinha até a outra lateral que eu também fiz uma barrinha. Dobro 2 vezes o tecido e passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. O nosso assento está praticamente pronto. A única parte que eu não passei nenhuma costura é a parte que eu vou pregar o encosto, que vai da costura do assento, da emenda da costura, até a outra emenda da costura. Pego o tecido do encosto, que é aquele tecido maior que nós cortamos, coloco com o lado direito do tecido do assento, deixando as laterais rente à costura. Como a medida do encosto da minha cadeira é maior do que o tecido do assento, eu vou fazer uma prega.
Se a sua cadeira é a mesma medida, tanto encosto quanto assento, é só você passar uma costura em linha reta, de costura até costura. Quando eu tirei as medidas da cadeira, eu também tirei a medida do topo da cadeira. No meu tecido, eu fiz a marcação com alfinete, e é nessa marcação com alfinete que eu vou dobrar direito com direito desse tecido e vou descer uma costura com a distância de um pé de máquina na lateral. Quando chegar na emenda do assento, eu vou descer apenas costurando o restante da sainha. Na parte de baixo, eu corto o bordado inglês com 1 centímetro a mais na lateral de cada lado. Deixo esse 1 centímetro que está sobrando para o lado de fora, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Se você quiser fazer preguinhas do bordado inglês, faz, que também fica super lindo. Ou fazer um babadinho com o próprio tecido também fica legal. Viro o bordado inglês para o lado de baixo, passo uma costura em cima da emenda que a gente acabou de fazer. Da marcação do alfinete, eu desço uma costura com a distância de um pé de máquina até a emenda do assento, livro a sainha do assento que a gente já pregou, viro a lateral da parte de trás da capa da cadeira e finalizo com um pequeno retrocesso. Vou fazer o mesmo do outro lado. Quando chegar na emenda do assento, livro a sainha, dobro o tecido da parte de trás para poder fazer um acabamento na lateral. Para pregar as tiras para fazer o lacinho, eu dobro a parte de trás da capa da cadeira com a parte da frente da sainha, meço para as duas ficarem na mesma altura. Vou marcar com o alfinete. Passo uma costura, fazendo um pequeno retrocesso e faço o mesmo do outro lado. Para fazer 6 capas iguais a essa, eu usei 4,5 metros de tecido, lembrando que a saia da minha capa da cadeira não vai até o pé, então economiza também bastante tecido. Tiro todas as linhas, desviro a capa. Agora é só vestir na cadeira que já fica um charme as cadeiras da casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Na lateral da cadeira é só fazer os lacinhos que vai ficar um luxo as suas cadeiras. Um beijão e até o próximo vídeo.